Boa noite, queridos amigos da TV Nova Luz. Estamos iniciando mais uma palestra pública. Sejam todos muito bem-vindos, todos nossos co-irmãos da TV Nova Luz. Vamos começar, antes da mensagem de harmonização, agradecer ao nosso irmão Ricardo Rodrigues, que hoje está na equipe técnica, e em substituição ao Cassiano, que está se recuperando. A gente deseja breves recuperação para o nosso irmão Cassiano. Nossa mensagem inicial de harmonização para a palestra de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem o título Nuvens. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Vamos fazer, então, uma breve oração, pedindo ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais da TV Nova Luz, que tenhamos momentos de evolução espiritual, de aprendizado, que o nosso irmão palestrante, Marcos, possa nos enriquecer, passando um pouco dos seus conhecimentos, que dessa forma possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Que assim seja. Então, vamos apresentar o nosso palestrante de hoje. É o nosso irmão Marcos de Mário, que já tivemos a honra de receber aqui algumas vezes. O Marcos é expositor espírita, ele apresenta na internet os programas Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira às 20h30, onde tem a participação de Ronaldo Gomes. Apresenta o programa Ante os Novos Tempos pelo canal Orientação Espírita, toda quarta-feira às 19h.
apresenta ainda o programa O Evangelho em Espírito e Verdade pela web rádio Cristo Consolador, toda quinta às 17 horas. Além disso, o nosso irmão é escritor de dezenas de livros que já foram lançados tanto em meio físico, como também já são disponíveis em formato e-book na Amazon. Basta você procurar pelo nome do Marcos de Maio. O tema da palestra do Marcos hoje é extremamente interessante: Desafios da Mediunidade. Marcos, muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer, como sempre, recebê-lo. Desde já, muito obrigado, gratidão pela sua disponibilidade. E vamos ficar assistindo e aprendendo mais um pouquinho. Muito obrigado, César. Muito obrigado, queridos amigos e amigas da TV Nova Luz. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estudar a mediunidade, compreendê-la melhor através do Espiritismo, que tanto a estudou, como continua a estudá-la em todas as suas nuances, e é o que nós vamos procurar fazer num tema vasto, e que nós vamos trazer alguns enfoques hoje para a nossa reflexão, nossa meditação, porque mediunidade é algo que existe desde que colocamos os pés aqui na Terra, através da lei da encarnação. Porque somos todos espíritos imortais. Presentemente, nós estamos aqui, reencarnados. Então, desde que os espíritos existem e nós estamos aqui, encarnados, o intercâmbio entre as duas dimensões da vida automaticamente já passa a existir. E é importante nós sempre lembrarmos disso, que existe na vida duas dimensões: a material, corpórea, onde estamos, e a espiritual, que é a nossa realidade, e para onde vamos retornar através das portas da chamada morte, que não dá medo para nós espíritas, porque compreendemos que a morte é apenas essa passagem, essa ponte de retorno para a vida espiritual. Mas falar de mediunidade é falar, então, desse intercâmbio entre os que estão desencarnados, os chamados espíritos, e nós que estamos encarnados e que, tecnicamente, somos chamados de almas. Mas lembrando que estamos falando de uma mesma coisa. Todos nós somos almas ou espíritos. A diferença é que, nesse momento, nós usamos o corpo biológico pelo processo da reencarnação. E aqueles que se comunicam através dos médiuns, que se manifestam através dos médiuns, são os desencarnados, os que não possuem o corpo orgânico, mas se manifestam utilizando o seu corpo espiritual, que no Espiritismo nós chamamos de perispírito. Pois bem, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, aquele que trabalhou com os espíritos para organizar os seus ensinos e poder colocá-los em livros e lançar, então, a doutrina, ele publicou, em 1861, uma obra da máxima importância para entendermos a mediunidade, e uma obra que os médiuns precisam estudar, e estudar pela vida toda. Não é estudar uma vez, não, no grupo de estudo no centro espírita. É estudar a vida toda, ou seja, passar a vida lendo, relendo, refletindo, debatendo. Nós estamos nos referindo ao O Livro dos Médiuns, cujo título já é bastante significativo. Quer dizer, Allan Kardec diz que o livro é dos médiuns, é para os médiuns, e, por extensão, a todos aqueles que estejam ligados ao campo mediúnico. Mais especificamente, claro, os dirigentes das reuniões mediúnicas, os dialogadores, passistas, etc. Mas, na verdade, o Livro dos Médiuns não é apenas
para aqueles que estão inseridos na área mediúnica das instituições espíritas. Ele é para todos nós. Porque todos nós, e encontramos isso no próprio Livro dos Médiuns, todos nós, num grau maior ou menor, todos nós, com maior ou menor sensibilidade, todos somos médiuns. Podemos não obter a classificação do chamado médium ostensivo, ou seja, aquele que recebe mesmo as comunicações dos espíritos. Mas como estamos cercados por eles e recebemos forte influência deles, e todos temos uma sensibilidade, todos podemos receber inspirações dos espíritos, por exemplo, intuições, isso já caracteriza a mediunidade. Mas é claro que quando nós falamos de médium, nós estamos nos referindo a um Chico Xavier, a um Divaldo Franco, ou fulano, ou a fulana lá do centro espírita, que atuando na reunião mediúnica, recebem, seja pela psicografia ou pela psicofonia, as comunicações dos desencarnados, ou aquela pessoa que vê ou ouve os espíritos diretamente. E nós vamos nos referir exatamente a essa mediunidade, que é a mediunidade ativa, ostensiva. E Allan Kardec, então, em O Livro dos Médiuns, na introdução, que, aliás, é uma parte das obras que muitas vezes nós pulamos, porque queremos tão avidamente conhecer o conteúdo que nós já olhamos os títulos dos capítulos e já queremos partir direto para essa leitura. Mas apresentações e introduções são também muito importantes. E nós iniciamos, então, esta abordagem exatamente com as palavras iniciais de Allan Kardec na introdução de O Livro dos Médiuns. Lembrando, o Espiritismo, ele tinha apenas e tão somente 4 anos de existência, porque ele surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 1857. Então, com 4 anos de doutrina, reuniões mediúnicas, já tendo formado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec abre o Livro dos Médiuns com uma advertência. É o primeiro parágrafo da introdução. Vamos passar a palavra, então, ao nosso codificador. Abrindo aspas. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Bem, Allan Kardec dirige estas palavras mais especificamente a todos aqueles que estão ligados diretamente à mediunidade. E chama a atenção dizendo, olha, os problemas, as dificuldades, os escolhos encontrados na prática mediúnica, em grande parte, decorrem da ignorância por parte dos médiuns, dirigentes, dialogadores e outros, ignorância dos princípios doutrinários, ou seja, dos princípios que formam o Espiritismo. Mas por que isso acontece? Bem, a experiência mostra que isso acontece porque não estudamos. E quando estudamos, temos uma tendência de conformar, adequar o que estamos lendo, o que estamos estudando, à nossa zona de conforto, àquilo que, na verdade, queremos. Seria mais ou menos como, lendo isto, nós colocássemos uma vírgula. Bom, Allan Kardec está dizendo que o problema aqui é a falta do conhecimento doutrinário, a falta do real conhecimento do Espiritismo. Aí põe a vírgula. Entretanto, nós temos que convir que... Mas Allan Kardec
não escreveu após a vírgula. Ele nos adverte. 4 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele já estava vendo que no campo mediúnico o grande problema era a falta de estudo. Aqui no Brasil, nós temos observado, infelizmente, ainda muito isso. Muitas pessoas têm determinadas faculdades mediúnicas como um dom natural que aflora. Essas pessoas, muitas vezes, desconhecedoras do espiritismo e não procurando o centro espírita, ou tentam abafar as faculdades mediúnicas, ou começam a utilizá-las de uma forma não correta. Vamos falar um pouquinho dessas duas alternativas. A primeira, que é o abafar, querer desligar a faculdade mediúnica. Entretanto, convenhamos, nós seres humanos, nós não reencarnamos com um botão de liga e desliga, para nada, inclusive a mediunidade. Não tem como desligar a faculdade mediúnica, dizer, não, eu não quero saber disso, eu não quero ouvir os espíritos, eu não quero ouvir os espíritos, etc, etc. Claro que você pode desejar isso, óbvio, porque tem livre arbítrio. Mas os espíritos estarão aí e farão, de um jeito ou de outro, sintonia. E a faculdade mediúnica, ela vai funcionar mesmo quando não queremos. Então, esse não é o caminho. Já que tem a faculdade, por que não bem utilizá-la? Mas, para bem utilizá-la, é preciso estudar. Porque quando não estudamos, nós vamos criar teorias e práticas que muitas vezes se confrontam, batem de frente com as explicações do Espiritismo. Explicações essas que têm fundamentação científica, não é achismo. Allan Kardec foi um grande estudioso da mediunidade, dos seus mecanismos, das suas causas, da relação dos espíritos conosco, assim como diversos outros pesquisadores, como, por exemplo, Gabriel Delany, ou, para nós aqui no Brasil, mais recentemente, um Hermínio Miranda, uma Sueli Caldas Schubert, entre diversos outros autores, pesquisadores que poderíamos ficar aqui citando. Então, o Espiritismo explica a mediunidade. Mas, para nós alcançarmos a explicação do Espiritismo, é preciso estudar. Mas, às vezes, nós ouvimos, em alguns centros espíritas, pessoas dizendo assim, não, eu não preciso estudar, eu sou médium da casa. Sim, é médium da casa, mas por que não precisa estudar? Não, porque eu já pratico a mediunidade há muito tempo. E o que eu precisava saber, eu já aprendi com essa prática e também com o auxílio do meu guia espiritual. Bem, essa resposta leva o médium a um grande equívoco. Não estamos aqui dizendo que ele não tenha que confiar no seu guia espiritual, embora não possa confiar cegamente. É preciso provar se esse espírito de fato é bom e superior. Só que ele, obviamente, não vai poder explicar tudo, e nem deve, porque essa não é a missão do guia espiritual. A missão do guia espiritual é orientar, e normalmente no campo moral. Estudar, aprender, é por nossa conta. Ah, mas a prática já me ensinou. A prática é importantíssima e ensina muitas coisas. E sabemos que não podemos ficar apenas no campo teórico. Mas a prática não vai nos passar a teoria. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você, sem estudar, iniciou um determinado trabalho profissional, por exemplo, na área da mecânica,
e aprendeu fazendo. Teve lá o mestre mecânico e você aprendeu colocando a mão na massa. Acontece que as tecnologias vão avançando. E aquilo que funcionava 20 anos atrás, em termos de mecânica de automóvel, hoje já está completamente diferente. Ora, se você nunca estudou, e agora para enfrentar novas tecnologias? E para explicar aquilo que você faz para consertar o motor do carro, explicar isso para o dono do automóvel. Qual vai ser a sua resposta quando ele perguntar? Você vai dizer assim, não, é assim porque foi assim que eu aprendi. Mas isso não é a resposta. É preciso saber os porquês. E para saber os porquês, é preciso estudar. Fica aqui, então, o nosso apelo a todos os médiuns, a todas as pessoas que têm uma faculdade mediúnica mais ostensiva, da necessidade de estudar. E o básico é o Livro dos Médiuns. Porque no Livro dos Médiuns, nós vamos, então, conhecer como se dá esse intercâmbio. Como que um desencarnado, que não tem mais corpo orgânico, material, pode agir sobre a matéria. Como que ele se liga ao médium para dar uma comunicação? Hoje em dia já temos usado bem pouco, mas antigamente se usava muito a palavra incorporação, para falar, então, do ato mediúnico, né, da comunicação do espírito. Só que essa palavra nos leva a um entendimento um tanto quanto equivocado. Incorporação significa estar no corpo. Ou seja, dá a impressão de que o espírito entra no corpo físico, orgânico do médium para falar ou para escrever. Mas, quando estudamos o Livro dos Médiuns, nós vemos que não é assim que acontece. O desencarnado não entra no nosso corpo, não nos expulsa, não diz assim, agora você vai para lá que eu é que vou controlar o seu corpo. Isso não existe, a não ser em casos obsessivos, muito graves, chegando inclusive à possessão. Mas mesmo assim, o mecanismo não é do espírito obsessor entrar no corpo do obsediado, mas exercer um domínio fluídico e mental muito grande e quase total sobre o encarnado. Então, o fenômeno é assim que acontece. Tem que existir a sintonia. O espírito se aproxima para dar a comunicação, ele vai se ligar mentalmente ao médium, vai fazer uma ligação que é fluídica através do seu perispírito com o perispírito do médium, porque nós estamos encarnados, mas não perdemos o perispírito, que continua conosco. E aí nós vamos, o médium, ele vai se emancipar ou se desdobrar relativamente, mas mantendo o controle sobre o seu organismo físico, e aí ele vai permitir que o espírito comunicante possa utilizar o seu cérebro, o seu aparelho fonador, ou então seus braços e mãos, nesse caso, para escrever. Por isso que o médium tem muita responsabilidade também durante a comunicação, porque ele é um controlador dessa comunicação, ele é um filtro que exerce influência sobre o espírito comunicante. Essas explicações, com maior profundidade, elas estão no Livro dos Médiuns. Por isso, é a obra que tem que ser lida, que tem que ser estudada, que tem que ser debatida, para que, então, o médium possa conhecer o fenômeno, saber explicá-lo e saber também controlá-lo, discipliná-lo, a partir da sua autoeducação, do seu conhecimento.
para que, então, esta advertência de Allan Kardec, no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns, no futuro, comece a perder o seu efeito, o seu porquê. Mas ainda agora, esta nossa atualidade, embora o texto seja de 1861, ele está totalmente atual. Vamos lê-lo novamente? Vamos recordar aqui, abrindo aspas, palavras de Allan Kardec. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Então, estudar o espiritismo, e mais especificamente, a mediunidade, através de O Livro dos Médiuns. Nós poderíamos passar aqui horas contando histórias, na sua maioria verídicas, que já vivenciamos no movimento espírita. Mas eu vou contar apenas uma, para ilustrar o que acontece quando não estudamos o espiritismo e não damos o devido valor para estudar a mediunidade. Em certa ocasião, convidado para fazer palestra num centro espírita, que nós não conhecíamos, chegamos lá e descobrimos que era um centro espírita grande, um salão onde deveriam caber umas 300 pessoas. Então, era uma instituição realmente de um porte físico bem grande. Fomos recepcionados e a primeira estranheza é que a mesa que ficava lá à frente era uma mesa gigante, que pegava a largura do salão de ponta a ponta. E no entorno da mesa, 2, 3, talvez 4 dezenas de pessoas, todas vestidas de branco, ao redor. O dirigente e a cadeira para o palestrante convidado. Muito bem, a reunião ia começar. E aí, então, descobri o significado daquelas 40 pessoas em torno da mesa. Eram os médiuns da casa. Os médiuns estavam ali para receber mensagem dos espíritos. Então, imaginemos a cena. O dirigente dá início à reunião e, imediatamente, a prece solicita que os médiuns recebessem seus guias espirituais para uma saudação. E coisa fantástica, os 40 médiuns imediatamente receberam seus respectivos guias espirituais. E eles falaram praticamente a mesma coisa, dando uma saudação no desejo de paz, e foi isso, uma saudação rápida. Chamo isso de mediunidade tipo leite em pó instantâneo. Não tinha ninguém preparado, nada, mas assim que o dirigente deu a ordem, todo mundo, pretensamente, recebeu os guias espirituais. A reunião se desenvolveu, pude fazer a palestra, e no final foi o mesmo quadro. Os médiuns saíram para dar passe, depois voltaram, e o dirigente, antes mesmo de fazer a prece, solicitou, então, que os médiuns recebessem seus guias espirituais para que os mesmos pudessem se despedir. E assim aconteceu. De novo, a mediunidade instantânea, que não está aqui no Livro dos Médiuns, e os 40 médiuns receberam aos 40 guias espirituais, que deram uma nova saudação e uma boa noite. E assim, a reunião foi encerrada. Será que aqueles médiuns, de fato, receberam os espíritos? Será mesmo? Talvez um ou outro? Sim. Como isso acontece? Em toda reunião pública daquele centro espírita, talvez nós tenhamos médiuns e não estejam faltando com a fé, em absoluto. Não estejam com má fé. Não, em absoluto. Mas que talvez entraram num automatismo. E
que isso tem a ver com a reunião pública? Por quê? Receber saudação e despedida dos guias espirituais? Até hoje, nós não conseguimos entender essa prática, que não consta nas obras da codificação espírita. Isso não existe. Mas observamos, na sequência, ao conversarmos, que é uma casa espírita que privilegia as reuniões mediúnicas, desobsessão, tratamento espiritual, o passe, e tem pouquíssimo espaço e tempo para os grupos de estudo do espiritismo. Então, quando nós não estudamos, começamos também a praticar de uma forma equivocada. Então, nós precisamos da prática, mas a prática não deve anteceder a teoria. Primeiro a teoria, depois a prática. Mas o que fazer com aquela pessoa que é levada ao centro espírita porque ela tem faculdades mediúnicas que estão em descontrole? Vamos levá-la ao esclarecimento, ao passe. Vamos, então, encaminhá-la para esclarecimento e tratamento. Na sequência, ao estudo, e vamos encaminhá-la à reunião de educação mediúnica, porque ela está precisando estudar a mediunidade e educar as suas faculdades mediúnicas. Não é para levá-la de imediato para ser médium da reunião mediúnica do Centro Espírita. Isso até acontecia antigamente, em que os dirigentes, também por falta de estudo, consideravam que mediunidade se resolvia praticando-a na reunião mediúnica. E ponto. Não é assim. Vamos levar a pessoa ao tratamento, ao seu equilíbrio, à educação mediúnica, até que ela esteja realmente apta a servir como médium na reunião mediúnica, seja de assistência espiritual, seja de desobsessão, enfim, cada caso é um caso que deverá ser estudado pelos dirigentes do centro espírita. Então, lembrando, teoria precede a prática. Como diziam os nossos avós, não se pode colocar os bois na frente da carroça. Realmente, né? Não vai dar certo. Se eu colocar a carroça na frente dos bois, eu inverti. Né? Então, você pode colocar a carroça na frente dos bois. Num primeiro momento, os bois podem até empurrar a carroça, mas sem enxergar o caminho, vai ser um desastre. É a mesma coisa. Teoria e prática. Nós temos um autor espiritual, entre vários, porque poderíamos trazer aqui, para a nossa reflexão, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, ou trazer, por exemplo, a nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira, com seus livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, que, aliás, indicamos a todos, não deixem de ler essas obras maravilhosas sobre mediunidade. Então, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Ambas da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. São lições e mais lições. Mas nós decidimos trazer aqui para as nossas reflexões o espírito Camilo, que não é tão conhecido, mas é o orientador espiritual do nosso querido amigo e médium José Raul Teixeira. Este sim, muito conhecido, tanto pela sua mediunidade, pela sua obra assistencial e educacional em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e também por ter sido um grande palestrante. Camilo escreveu, através do Raul Teixeira, o livro, título desta palestra, Desafios da Mediunidade, em que ele tem textos explicativos e responde perguntas sobre a mediunidade.
para nossa reflexão, nós vamos aqui destacar alguns trechos da parte 1, com o título A Mediunidade e os Médiuns. Vou passar aqui a palavra ao Espírito Camilo, dizer, abrindo aspas, os imortais afirmam ao codificador Allan Kardec, em diversos momentos, a possibilidade de acesso à mente do encarnado por parte dos desencarnados. Abrindo aspas, quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos. Influem a tal ponto em vossos pensamentos que, de ordinário, são eles que vos dirigem. No conjunto dos pensamentos que vos acodem, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Fechando aspas, porque o Espírito Camilo está aqui transcrevendo trechos das questões 457A, 459 e 460 de O Livro dos Espíritos. E ele continua. Tudo isso confirma que todos são médiuns, uma vez que sofrem a interferência psíquica de seres de uma outra dimensão vibratória. O fato de os desencarnados poderem interferir sob a vontade dos encarnados, de modo mais ou menos intenso, caracteriza a existência desse canal de abordagem, ao qual denominamos mediunidade. Não significa que, em razão dessa influenciação intensa, sejam os encarnados vítimas indefesas ou fantoches inevitáveis de todo e qualquer espírito. Não, isso realmente não acontece. Mas o destaque que Camilo faz aqui, através da psicografia de Raul Teixeira, é que todos nós, diariamente, somos influenciados pelos pensamentos dos desencarnados. E essa influência acontece mente a mente. E muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas ideias, não são nossos pensamentos nem nossas ideias, mas sim são pensamentos e ideias deles, dos desencarnados, que captamos pelo campo da intuição. Isso já é mediunidade. Por isso, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele tem total razão ao dizer que todos somos médiuns. Vamos fazer mais um destaque aqui do Espírito Camilo, abrindo aspas. Nenhum desencarnado invade a mente de um encarnado sem que este o autorize, de modo consciente ou inconsciente, por causa de comportamento que adota em sua vida. Dessa forma, a ignorância a respeito das leis que regem as relações mentais há permitido que muita gente admita não ter nada a ver com os fenômenos que lhe estejam acontecendo, ou que é vítima inerme dos espíritos. Bem, mas só podemos falar isso, ter esse tipo de alegação, realmente por ignorância, porque os espíritos estão aqui conosco. Paulo de Tarso já dizia isso, que somos envolvidos por uma nuvem de espíritos, de seres invisíveis, porque não tem mais o corpo físico. Então, as relações mentais, elas acontecem o tempo todo, mas é preciso que exista a chamada sintonia. Nós podemos dar essa sintonia controlando a nossa mente, os nossos pensamentos, ou podemos dar essa sintonia através dos nossos comportamentos no dia a dia. Espíritos bons vão se ligar a nós se promovemos o bem. Espíritos maus, espíritos inferiores, vão se ligar a nós e vão nos influenciar se vivermos de forma egoísta
e materialista. Então, o intercâmbio está acontecendo o tempo todo e ele é mental, mas dependendo também da sintonia. Diz ainda Camilo, mais um trecho, vamos aqui fazer o destaque, vamos abrir aspas. A faculdade de pensar, de emitir seus pensamentos e de captar os pensamentos alheios, de outro modo, predispõe os vivos e os mortos a se captarem reciprocamente. Aí está o fundamento técnico da faculdade mediúnica. Como num sistema eletromagnético, no entanto, é que funciona o processo da ligação mental. É preciso haver sintonia. A necessidade de que haja afinidade entre as partes envolvidas, para que os variados fenômenos mediúnicos tenham lugar. Vamos aqui dar um exemplo prático desta questão. Visualizemos o grupo mediúnico do Centro Espírita e determinado médium comparece à reunião, a reunião transcorre normalmente, mas ele nada sente e não recebe nenhuma comunicação. Bom, isso pode acontecer por diversos fatores e, por enquanto, não há nenhum tipo de preocupação quanto a isso. Vem a semana seguinte, nova reunião mediúnica e outra vez o médium não consegue receber nenhuma comunicação. Terceira semana, e novamente isso acontece. E o médium passa toda a reunião sem psicografar, sem uma psicofonia, uma vidência, uma audiência, nada. Quarta semana, quinta semana, e o médium está lá, na reunião, pontualmente, participando, e nada acontece. Quando, anteriormente, ele era um médium que recebia várias comunicações, normalmente, sem nenhum tipo de problema. Bom, o que está acontecendo? Estudando o livro dos médiuns, nós podemos aventar aqui a hipótese de uma suspensão temporária das suas faculdades mediúnicas. Mas essa suspensão não acontece por acontecer. Sempre há um motivo, uma causa justa. E, normalmente, é para chamar a atenção do médium que estaria abusando das suas faculdades mediúnicas, ou não as estaria utilizando conforme deveria utilizar. Mas o médium, conversando com o dirigente da reunião, diz assim, meu amigo, acho que os espíritos me abandonaram, esqueceram de mim, não é possível. Eu faço todos os esforços para estar aqui na reunião mediúnica, toda semana eu compareço, eu tento me concentrar, eu oro, solicito o auxílio deles, e olha aí, 5 semanas sem receber uma única comunicação, nem um arrepio no braço eu consigo sentir. E o dirigente pede que ele tenha paciência e que vai conversar também com os guias espirituais, os espíritos que comandam a reunião mediúnica, para ter algum detalhamento, alguma coisa. E, na verdade, o que está acontecendo é que esse médium, embora sempre compareça, seja pontual e aparentemente esteja lá no seu esforço para o campo da caridade, na mediunidade, mas, na verdade, é que ele tem levado uma vida diária conturbada, tem se deixado levar por companhias locais, a bebida alcoólica, embora ele beba apenas socialmente, que isso é apenas uma desculpa de um vício, né? E isso é que está, na verdade, bloqueando. E outra, ele não disse nada a ninguém, mas ele estava muito chateado, porque ele adora futebol, e o time dele estava rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu a oportunidade de voltar à Série A e vai ter que continuar na Série B. E ele se desequilibrou, se desarmonizou, apenas que compareceu ao Centro Espírita e tentou orar e se harmonizar ali
na hora da reunião mediúnica. Então, são fatores que causam a perturbação da sintonia, que vão trazer problemas. E isso pode gerar um processo obsessivo, porque ele não está dando sintonia aos seus amigos espirituais, aos bons espíritos, e, claro, ele vai começar a abrir as portas da sintonia para os espíritos inferiores, aqueles que não querem o bem dele e nem que ele utilize a mediunidade para fazer o bem aos outros que estão desencarnados. Aí, então, Camilo, encerrando esse texto, que abre a primeira parte do livro Desafios da Mediunidade, ele nos diz, abrindo aspas, se te achas na situação de ter descoberto a faculdade mediúnica em ti, não deixes que tua mente seja violentada pela perturbação. Inicia o teu roteiro de bons serviços, com a disposição de entender o que se passa contigo. Então, estuda. Ao prosseguir fiel aos estudos, começarás a sentir a necessidade de ser útil. Então, apresenta-te para o trabalho, com simplicidade, com modéstia. A partir desse momento, com a compreensão de quem tu és no campo aberto do mundo, estarás em condições de empreender a marcha do próprio progresso, tornando-te apto a experimentar a coroa de espinhos de Jesus. Mas, também, ver-te-ás capacitado a respirar o clima dos luminosos numes que cooperam com ele, impulsionando o progresso do mundo. Fechando aspas, Camilo, então, encerra com uma exortação e pedindo, essencialmente, estuda. Você é médium? Está aflorando em você determinada faculdade mediúnica? Qual é o primeiro passo? Estudar. Entender o que está acontecendo com você. E começar a mergulhar, então, no espiritismo. Procurar a instituição espírita para receber as orientações necessárias. Eu vou mostrar aqui na tela o livro do Camilo, já que nem todo mundo conhece, aqui está ele, aqui, ó. Psicografia de José Raul Teixeira, o livro Desafios da Mediunidade pelo Espírito Camilo, que é uma publicação da editora Frater. E nós queremos aqui encerrar estas nossas colocações fazendo um reforço que é muito importante. Primeiro, mediunidade é faculdade natural do ser humano. Não há ninguém que seja um ser privilegiado porque está desenvolvendo alguma faculdade mediúnica. As faculdades podem estar mais ou menos desenvolvidas entre nós. E aí, então, isso vai requerer duas coisas essenciais: estudo e educação. Isso é essencial para todo médium. Então, estudar para compreender, para entender, e educar para controlar, para disciplinar, levar a mediunidade a frutos úteis, tanto para si mesmo, quanto aos demais companheiros encarnados e, claro, aos desencarnados. Então, estudar para compreender a própria mediunidade e o seu papel como médium. Educar para melhor se disciplinar, canalizando as faculdades mediúnicas sempre para o bem. Não pode o médium ou o candidato a médium descurar do estudo propiciado pelo Espiritismo sobre esse dom tão importante, sob pena do médium adentrar por desvios perigosos no uso da faculdade mediúnica. E, igualmente,
não pode fugir da educação de si mesmo e da própria mediunidade. Lembrando que o benfeitor espiritual Emmanuel solicitou ao nosso conhecido e querido médium Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Os desafios existem. Eles são múltiplos no campo da mediunidade. Mas o médium, estando com o Espiritismo e com o Evangelho, estudando, se educando e mantendo a sua disciplina com humildade, ele conseguirá, então, vencer essas dificuldades e produzir 100 por 1, como nos diz Jesus na parábola do semeador. É o que nós tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade nos dada aqui pela TV Nova Luz, e não esqueçamos, as obras da codificação espírita, as obras de Allan Kardec, sempre, sempre, na nossa base de estudo, porque quando compreendemos o espiritismo, nós vamos também compreender a mediunidade. E vamos estudar sempre, sempre, para que as nossas faculdades mediúnicas sirvam, acima de tudo, ao bem comum. Paz em todos os corações, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Nós te agradecemos, Marcos. Impressionante a clareza com que você falou. A mensagem é estudar e educar-se. Eu vou tentar gravar isso na minha cabeça, anotei as suas referências bibliográficas aqui, algumas eu já até li, mas vou ler com mais afinco. Então, agradeço mais uma vez pela sua participação, como sempre, ajudando muito a enriquecer o nosso conhecimento e evoluir um pouquinho mais. Então, vamos fazer uma breve oração de despedida e de agradecimento, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade de aprendizagem, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos e guias espirituais da TV Nova Luz, ao nosso palestrante, todos nós tentando aprender um pouquinho mais, evoluir um pouco e vencer os desafios que se apresentam, sempre baseado no conceito básico do Espiritismo, que é estudar, educação individual, e que nós possamos cumprir, pelo menos de alguma forma, nossa missão de evolução nessa encarnação. Que assim seja. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez. Contamos com você mais vezes aqui na TV Nova Luz e agradecemos ao prestígio da audiência de todos hoje. E semana que vem nos encontraremos novamente para mais uma palestra espírita. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.